pessoal, bem-vindos ao canal Animal TV. Vocês sabiam que muitas espécies que vivem até hoje no nosso planeta são tão antigas que são da época dos dinossauros e outras antes mesmo dos dinos? Por exemplo, as samambaias. São plantas bem antigas. Elas são classificadas como pteridófitas. Os primeiros fósseis encontrados de samambaias são do período Carbonífero. E as mais modernas, encontradas em fósseis, parecidas com essas atuais, são do Triássico. Mas não são só as samambaias que são tão antigas no nosso planeta. Muitos animais também. E eu vou mostrar para vocês as 10 espécies de animais mais antigas do nosso planeta. Vamos ver! 10º lugar. Tartaruga marinha. Existe há cerca de 150 milhões de anos. Vive em todos os oceanos, exceto o Antártico. Esses bichos passam a maior parte de sua vida debaixo d'água. Os machos só tocam o solo quando nascem. Eles eclodem de seu ovo na praia e caminham em direção ao mar, para nunca mais voltar. As fêmeas voltam para pôr de 50 a 200 ovos em buracos na areia anualmente. Elas são extremamente fiéis ao seu local de nascimento e não fazem ninho em outros locais. Em 9º lugar, tubarão-cobra. Existe há cerca de 150 milhões de anos. Vive nos oceanos Atlântico e Pacífico. Especula-se que esses animais compridos e afilados, de até 2 metros de comprimento e 300 dentes, possam ser a verdadeira espécie por trás das histórias de serpentes marinhas contadas pelos piratas. Eles vivem em águas profundas e foram considerados extintos até o ano de 2007, quando um pescador encontrou um espécime doente em águas rasas no Japão. Em 8º lugar, Echidna. Existe há cerca de 180 milhões de anos. Vive na Austrália, Tasmânia e Nova Guiné. É uma das 2 únicas espécies sobreviventes da ordem dos monotremados, mamíferos que põem ovos. Ela tem uma língua comprida e viscosa, parecida com a do tamanduá. Em 7º lugar, ornitorrinco. Existe há cerca de 180 milhões de anos. Vive no leste da Austrália e da Tasmânia. O ornitorrinco é outra espécie sobrevivente do grupo dos monotremados. Esses estranhos bichos vivem na terra e na água e nascem de ovos, mas são amamentados pela mãe. Eles têm o corpo coberto de pelos, possuem um bico parecido com o de um pato e membranas entre os dedos, que os ajudam a nadar mais rápido. Em 6º lugar, crocodilo marinho. Existe há cerca de 250 milhões de anos. Vive nos oceanos Índico e Pacífico. São hoje os maiores répteis da Terra. Os machos podem ter 7 metros de comprimento e pesar até 2 toneladas. Porém, quando surgiram, eram bem pequenos perto de seus colegas dinossauros. Eles têm a mordida mais forte do reino animal, mas curiosamente não tem tanta potência na hora de abrir a boca. Em 5º lugar, Triops. Existe há cerca de 300 milhões de anos. Vive na Europa, Oriente Médio e Japão. Esse pequeno crustáceo de 11 centímetros é hermafrodita e androdioico, ou seja, pode se autofertilizar. Sozinho, um Triops é capaz de recriar toda uma população de sua espécie, o que explicaria por que estão por aí há tanto tempo. Podem viver em lagos temporários. Quando a água seca, os adultos morrem, mas os ovos duram 27 anos, até o lago se encher novamente. Em 4º lugar, lampreia. Existem há cerca de 360 milhões de anos. Vivem no Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo.
São também chamados de peixe vampiro. A lampreia gruda a boca em outros peixes e alimenta-se de sangue e fluidos até matá-los. Elas nascem em rios, mas vão para os mares ou lagos na fase adulta. Quando atinge a maturidade reprodutiva, o sistema digestivo se desintegra completamente. Então, rapidamente voltam aos rios e se reproduzem e morrem. O ciclo de vida dura 13 anos. Em terceiro lugar, selacanto. Existem há cerca de 400 milhões de anos. Vivem na África e Indonésia. São considerados o elo perdido entre os peixes e os tetrápodes, por serem os parentes vivos mais próximos da primeira criatura a andar sobre a Terra. Os selacantos possuem 4 barbatanas com articulações que se movem como os membros dos vertebrados terrestres. Estimava-se que eles estavam extintos há 65 milhões de anos, até que no ano de 1938 e em 1997 foram redescobertos. Em segundo lugar, límono ou caranguejo ferradura. Existem há cerca de 445 milhões de anos. Vivem em toda a costa norte-americana. Ainda que sejam chamados de caranguejo, seus parentes mais próximos são, na verdade, os aracnídeos, como aranhas e escorpiões. Do sangue azul desses bichos é possível extrair uma substância que detecta bactérias gram-negativas que atacam quando estamos com um sistema imunológico frágil. Os laboratórios usam esse material para ajudar no tratamento de doentes. Em primeiro lugar, Náutilo. Existem há 550 milhões de anos. Vivem nos oceanos Índico e Pacífico. Você pode nunca ter ouvido falar sobre essa criatura de 27 centímetros de comprimento, mas certamente já viu sua concha. Ele é classificado no filo Molusca, onde nós temos também as lesmas, caracóis e caramujos, e na classe Cefalópoda, ou cefalópodes, onde existem os náutilos, polvos e lulas. As lulas têm uma concha interna, os polvos não têm concha, e o náutilos tem essa concha aqui bem legal, bem diferente. Ela funciona realmente como um submarino. E é por isso que no livro de Júlio Verne, 20 mil léguas submarinas, o Capitão Nemo comanda um submarino chamado Nautilus. É uma homenagem a esse animal aqui. Esse bicho tem vários compartimentos dentro da concha. Quando ele quer afundar mais, ele enche um dos compartimentos com água e afunda. Quando ele quer flutuar mais, ele esvazia, enche de ar e flutua mais. E vai dosando, vai equilibrando isso dentro d'água, subindo e descendo. Ele tem diversos tentáculos, até 90 tentáculos, e olhos bem desenvolvidos, assim como os polvos e lulas também. Dentro dessa concha, os náutilos vivem por até 20 anos. A idade é medida pela quantidade de listras formadas pelos diferentes compartimentos internos de sua concha. À medida que vão crescendo, ele se muda para um compartimento maior. É uma concha muito bonita. A madrepérola dela, formada aqui dentro, é bem bonita e é bastante interessante também. Infelizmente, esse animal está ameaçado de extinção, principalmente pela poluição dos oceanos. E é isso aí, pessoal, gostaram? Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV. Eu vou trazer sempre muitas informações e muitas curiosidades sobre a natureza para vocês. Tchau, turma, até a próxima!